Última mensagem do ano. Seja forte e corajoso. Josué, abra sua Bíblia comigo. Josué, capítulo 1, do verso 6 ao verso 9. Está na tela. Josué, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 9. Seja forte e corajoso. Última mensagem do ano. Diz assim a palavra de Deus: seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para um lado, nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer. Relembre continuamente os termos desse livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Esta é a minha ordem: seja forte e corajoso, não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Amém? Palavra do Senhor. Muitas pessoas no mundo da igreja provavelmente já ouviu sobre Josué, mas talvez não tenham entendido o contexto histórico de Josué. Após a morte de Moisés, Deus escolhe um novo líder, Josué, para cumprir sua promessa feita ao povo de Israel. Josué, ele deveria conduzir o povo de Israel à terra prometida, lutar em muitas batalhas e distribuir a terra e os recursos às 12 tribos de Israel, aos descendentes de Abraão. Alguém disse que o livro de Josué leva seus leitores a uma jornada emocionante, em que Deus cumpre sua promessa a um povo que está em busca de um lugar para morar, depois de décadas no deserto e séculos na escravidão. Quando Josué chega às margens do rio Jordão, Deus tem uma palavra para Josué. Esta é a minha ordem, Josué. Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Precisamos observar que esta é a terceira vez em 4 versículos em que Deus diz a Josué: seja forte e corajoso. Em 4 versículos, Deus repete 3 vezes a ordem: seja forte e corajoso, Josué. E eu fiquei pensando, por que Deus repetidamente disse a Josué: seja forte e corajoso? Eu fiquei pensando sobre isso.
Primeiro, porque Josué deveria ocupar o lugar, ou melhor, as sandálias do mais recente líder de Israel, Moisés. Não é para menos. Por que Deus repetidamente diz a Josué: seja forte e corajoso? Primeiro, porque Josué deveria ocupar o lugar de Moisés, do grande líder do povo de Israel. Ele deveria ocupar, e eu coloco aí, as sandálias de Moisés. Então Deus repetidamente disse: seja forte e corajoso. A segunda razão é porque os cananeus superavam Israel em número. Vocês sabiam disso? Os cananeus, que eram os inimigos de Israel, superavam Israel em número, e Israel tinha relativamente pouca experiência em batalha. Então, diante disso, Josué poderia facilmente permitir que o medo e o desânimo prejudicassem a sua força e a sua coragem. Por isso que Deus alertou Josué para isso é coragem, manter o medo sob controle e não permitir que o medo o dominasse. Quando Deus diz a Josué: seja forte e corajoso, não tenha medo, nem desanime, Deus está dizendo a Josué para manter o medo sob controle. Não permitir que o medo o controlasse, que o medo o dominasse. Josué é chamado para ser forte, para ser corajoso, para liderar o povo de Israel na tomada da terra prometida, porque Deus estaria, olha a promessa, porque Deus estaria com ele por onde quer que ele andasse. Porque Josué tomaria a terra? Porque ele era bom? Porque ele era um excelente guerreiro? Não, porque Deus estaria com ele. Deus estava simplesmente dizendo a Josué: Josué, basta você lembrar o que você já sabe. Seja forte e corajoso, não importa o que aconteça, lembre-se, eu estou com você. Não importam as circunstâncias, não importam as batalhas que você há de travar, eu estou com você. A presença contínua de Deus deu a Josué a confiança para prosseguir. Josué não tomaria aquela terra por causa de proeza militar, ou por causa de inteligência. Nem proeza militar, nem inteligência seria suficiente. Eles precisavam da presença de Deus. Eles precisavam demais da promessa: eu estou com você por onde quer que você ande. Eu sei que tem muita gente inteligente aqui, mas eu quero dizer que a sua inteligência ou as suas proezas não são suficientes. Você precisa da presença constante do nosso Deus. Precisamos lembrar que esta terra era e é a terra de Deus. Deus trouxe Israel para Canaã, terra prometida, como inquilinos, não como proprietários. Lembre disso, viu? Aquilo que você tem, Deus te emprestou. Você é inquilino, você não é proprietário. Aquela terra, Deus trouxe Israel para aquela terra não como proprietários, mas como inquilinos. Ele diz:
Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar a posse da terra que eu jurei dar aos seus antepassados. A terra é minha. Mas preste atenção, eu quero que você não se desconecte. Pense comigo. A conquista de Canaã não seria possível sem a desapropriação dos cananeus e amorreus. Deus prometeu repetidamente essa terra aos descendentes de Abraão. Por quê? Os cananeus já estavam lá. Os amorreus já estavam lá. Os antigos proprietários da terra já estavam lá. Por que que Deus repetidamente promete essa terra aos descendentes de Abraão? Primeiro, porque a terra é dele. Mas tem mais. Por causa da maldade dos cananeus. Foi dito a Abraão que os seus descendentes herdariam a terra somente quando o pecado deles atingisse a sua plenitude. Quer ver? Gênesis 16:15. Primeiro, a terra é de quem? Toda a terra pertence a quem? A Deus. E Ele faz com ela o que Ele quer. Concordam comigo? Segunda coisa, maldade era uma maneira de exercer juízo sobre os cananeus. Olha só, depois de 4 gerações, lá em Gênesis, seus descendentes voltarão a esta terra, pois a maldade dos amorreus ainda não chegou ao ponto de provocar o meu castigo. Primeiro, a terra pertencia a Deus. Segundo, para julgar a maldade dos cananeus. Vocês sabiam que esse povo que habitava em Canaã praticava uma religião imoral? Eles praticavam uma religião idólatra, que incluía sacrifício de crianças. A maldade daquele povo chegou até Deus. Vocês não habitam mais aqui, essa terra pertence agora a Israel. Então não foi por causa da justiça de Israel. Não havia nada em Israel. Não foi por causa da justiça, mas por causa da maldade dos cananeus, que Deus deu a terra aos israelitas. Olha só, Deuteronômio, estou lhe explicando isso para você não perder isso de vista. Deuteronômio, capítulo 9, de 4 a 5, explica: depois que o Senhor seu Deus tiver feito isso por você, não diga em seu coração: o Senhor me deu esta terra porque sou justo. Às vezes a gente recebe uma bênção do Senhor, não é assim? O Senhor me deu porque eu mereci. O Senhor me deu porque eu sou justo. O Senhor me deu porque eu sou bom. E a palavra é: o Senhor me deu. Não diga em seu coração: o Senhor me deu esta terra porque sou justo. Não. É por causa da perversidade das outras nações que Ele as expulsa diante de você. Você não está prestes a tomar posse da terra deles porque é justo ou íntegro. O Senhor seu Deus expulsará essas nações de diante de você somente por causa da perversidade delas e para cumprir o juramento que fez a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Mas se Israel quisesse ter sucesso na terra prometida, teria de viver as suas vidas de acordo com a palavra de Deus. Eles precisavam alinhar as suas vidas à palavra de Deus. Veja aí, você está com sua Bíblia aberta? Josué, capítulo 1, olha aí de 7 a 9. Eles precisavam alinhar. Se eles quisessem ter sucesso na terra prometida, se eles quisessem ter sucesso em Canaã, eles deveriam alinhar as suas vidas
a palavra de Deus. Olha aí, seja forte e corajoso, tenha cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado nem para o outro, assim você será o quê? Bem-sucedido em tudo o que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei, medite nele de dia e de noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Se Israel quisesse ter sucesso na terra, teria que alinhar a sua vida à palavra de Deus. Deus deu a Torá, a lei, para que o povo de Israel demonstrasse fidelidade, para que vivessem suas vidas de acordo com a palavra de Deus. Josué foi uma pessoa importante? Sim ou não? Josué foi uma das pessoas mais importantes do Antigo Testamento. Concordam comigo? O livro, inclusive, leva seu nome: Josué. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. No final, o livro não é sobre Josué. O livro é sobre Deus. O livro de Josué mostra como Deus cumpriu sua promessa de dar a terra a Israel. Você sabe o que é que significa o nome Josué? O Senhor salva. Josué é um tipo de Cristo. Olha o que é que Hebreus, pode passar, o próximo. Olha o que é que Hebreus diz. Se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado de outro dia de descanso por vir. Logo, ainda um descanso definitivo à espera do povo de Deus, porque todos que entraram no descanso de Deus, descansam de seu trabalho, como Deus o fez após a criação do mundo. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, mas se desobedecermos, como no exemplo citado, cairemos. Josué significa o Senhor salva. Ele aponta para Cristo. É um tipo de Cristo. Olha a diferença entre Josué e Cristo. Josué proporcionou descanso o quê? Temporário. Um descanso temporário ao seu povo através de vitórias militares. Foi um tempo de descanso o quê? Temporário. Durou pouco. Mas Jesus proporcionou descanso permanente ao seu povo através da cruz do Calvário. Jesus é maior do que Josué. Amém? Você pode aplaudir? Jesus é maior do que Josué. O livro de Josué, no final, não fala sobre Josué, fala sobre Deus, tipifica Cristo. Josué, ao tomar a terra, proporcionou a Israel um descanso provisório, um descanso temporário na terra. Mas Jesus, Ele providenciou para o seu povo, para mim e para você, um descanso que não é temporário, é um descanso permanente na Canaã celestial. Não é mais na terra que mana leite e mel, é no novo céu e na nova terra. Jesus conquistou isso, não com proezas militares, mas Ele nos proporcionou esse descanso através do seu sangue derramado no madeiro, através da cruz do Calvário.
entre estacas e espinhos, com uma coroa de espinhos em sua cabeça, transpassado por uma lança, abandonado pelos seus amigos. Por isso que todo o Antigo Testamento aponta para Cristo, porque todos os outros personagens da Bíblia não conseguiram dar a Israel descanso permanente. Precisou ouvir Jesus, viver a vida que nós não poderíamos viver e morrer a morte que nós merecíamos morrer. Jesus é maior do que Moisés, é maior do que Josué. Jesus é o centro das Escrituras, tudo aponta para Ele, tudo converge nele, Ele é o nosso Salvador. Eu sei que um dia, como essa vida é frágil, provisória, é como um vapor, como disse Tiago, eu sei que um dia eu não estarei mais aqui e viverei na eternidade com o Senhor. Só ali eu terei descanso completo e permanente das minhas lutas e das minhas fadigas. A Canaã celestial. Ontem eu estava dizendo na congregação que as lutas, os desertos da vida, as situações difíceis, os problemas de saúde, tudo isso nos dizem uma coisa: nós ainda não chegamos em casa. Porque quando nós chegarmos em casa, aquele que está sentado no trono dirá: eis que faço novas todas as coisas. Eu quero caminhar para a conclusão, dizendo que Deus tem um chamado e um destino para cada um de nós. Você crê nisso? Fala assim para a pessoa que está do teu lado assim: Deus tem um destino para você. Deus tem um chamado para você. Não importa as dificuldades da jornada, você e eu, nós podemos ser fortes e corajosos, porque Deus está aqui, Ele está presente, Ele está ao nosso lado, como fez com Josué. Embora possa parecer hoje que Deus está distante, que Deus está ausente, que Deus não se importa, que Deus é indiferente, a história de Josué nos mostra que Deus está aqui agora. Ele não mudou. Você crê nisso? Josué nos lembra que Deus está presente. O crente tem a promessa. Nem todas as promessas do Antigo Testamento é para nós, nem todas. Mas há uma promessa que perpassa as Escrituras como um fio. É a promessa da presença contínua do nosso Deus. E é por causa dessa presença, não por causa das nossas proezas, não por causa dos nossos diplomas, não por causa da nossa inteligência, não por causa da força do nosso braço, não por causa da nossa astúcia, é por causa da presença de Deus na nossa vida, que nós podemos ser fortes e corajosos e prosseguir com força, com coragem, a despeito das circunstâncias. Haverá dias, em 2024, como teve em 2023, haverá dias em que sentiremos medo, haverá dias de desânimo, que nos sentiremos derrotados. Mas eu tenho uma palavra para você hoje à noite, meu irmão. Mantenha a coragem, não deixe o medo controlar você, não deixe o medo dominar você. Seja forte e corajoso, e você pode. Sabe por quê? Porque Deus está aqui, porque Deus está presente, porque Deus está ao nosso lado. Porque a promessa que Deus fez para Josué é para mim e para você. Perpassa as Escrituras: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em Hebreus: nunca te deixarei, nunca te abandonarei, filho meu.
não importam as dificuldades da jornada, e elas aparecerão no caminho. Você e eu, nós podemos ser fortes e corajosos, sabe por quê? Não apenas porque a presença de Deus nos acompanha, mas porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas, como fez com Josué. Precisamos lembrar, no entanto, que o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida é um ato da graça de Deus, não é porque merecemos. Os israelitas, por exemplo, não fizeram nada por si próprios para serem escolhidos por Deus, mas por serem escolhidos com base na graça, o Senhor exige uma resposta de obediência e devoção completa. Tenha cuidado de obedecer à lei. Tenha cuidado. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Medita nesse livro de dia e de noite. Quer ter sucesso em 2024? Quer ter sucesso em 2024? Conheça a Deus e faça a sua vontade. Quer ter sucesso? Medite na palavra dia e noite. Quer ter sucesso? Ocupe o seu coração e a sua mente, sature a sua mente com a palavra de Deus. Precisamos encontrar tempo, todos os dias, para ler a Bíblia e alinhar a nossa vida com a palavra de Deus. Cida, tem mais um slide, se eu não me engano. Eu gostei muito desse comentarista quando ele disse que a palavra de Deus é um baú de tesouro, na mina de ouro de instrução, inspiração e compreensão da ação de Deus nesse mundo e a favor do seu povo. A melhor maneira, qual é a melhor maneira de conhecer a mente e o coração de Deus? É ler a revelação de Deus. Ah, pastor, eu quero fazer a vontade de Deus. Como você vai fazer a vontade de Deus se a Bíblia está fechada? Ah, pastor, eu quero estar no centro da vontade de Deus em 2024. Como você vai estar no centro da vontade de Deus se você não lê a Bíblia? Se a Bíblia está fechada? Se você desconsidera as instruções de Deus? Precisamos encontrar tempo todos os dias para ler a Bíblia, para conhecer a mente de Deus, para conhecer o coração de Deus. Nesse mundo em decomposição, nesse mundo caído, nesse mundo caótico, nesse mundo que nós vivemos, só teremos sucesso guiados pela bússola da palavra de Deus. O que Deus disse a Josué, diz a cada crente hoje, no limiar de mais um ano. Estude a palavra, pondere na palavra, discuta a palavra, assimile a palavra. Ao aprendermos sobre a mente de Deus, teremos sucesso em seguir os caminhos de Deus. Não devemos deixar o tempo passar sem ocupar a mente e o coração com a palavra de Deus. Desafio para 2024. Lê a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Eu mando para você um calendário de leitura para você ler a Bíblia todo em um ano. Ah, pastor, não sei por onde começar. Fala comigo, eu mando para você. Eu lembro que Giovanni e Fabiola aceitaram o desafio num ano desses. Foi abençoador, não foi? Foi enriquecedor, não foi? Desafio. Precisamos encontrar tempo para ler a Bíblia todos os dias, discuti-la, meditar nela, estudar. Você precisa fazer isso se você quiser ter sucesso no mundo que nós vivemos. Eu gostaria muito que você pudesse curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Eu gostaria que você pudesse assumir compromissos diante de Deus. Me diga uma coisa, como você vai fazer a vontade de Deus com a sua Bíblia fechada?
como você vai conhecer a vontade de Deus para a sua vida, desconsiderando as instruções de Deus. Você precisa da palavra de Deus. Não é Deus que precisa de você, meu irmão. É você que precisa de Deus. Ao findar mais um ano, no limiar de 2024, precisamos assumir novos compromissos diante de Deus. Deixar a nossa fé infantil por uma fé mais robusta, por uma fé mais madura, por uma fé mais saudável. Gostamos de ouvir que Deus estará conosco, né? Gostamos de ouvir das promessas de Deus, mas elas vêm com um compromisso. O compromisso de meditarmos na sua palavra, de devoção absoluta à sua palavra. Pai querido, nós estamos quase no fim de mais um ano. E quando nós olhamos pelo retrovisor, percebemos que o Senhor nunca nos deixou. Mas também percebemos que não fizemos aquilo que o Senhor pediu. Queremos te pedir perdão por isso. Nós nos envergonhamos disso. De não ler a tua palavra, de não meditar nela, de não obedecê-la. Como temos feito pouco para o Senhor. Como temos sido frios na nossa relação com o Senhor. Eu quero pedir em nome de Jesus que 2024 seja um ano de mais intimidade com o Senhor. Um ano, ó Deus, para mergulharmos nas Escrituras, em prosseguir em te conhecer, conhecer a tua vontade, conhecer os teus caminhos para a nossa vida e para a humanidade. Que façamos do nosso relacionamento com o Senhor a nossa prioridade absoluta. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.